Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Mais uma vez eu trouxe aqui o nosso livro dos 4 evangelhos. Sempre mostro aqui para vocês, tá? É um livro publicado pela Escola Clássica. Se vocês quiserem, aqui no YouTube tem outros vídeos também dos versículos aqui do texto de São Mateus que eu estou lendo, principalmente do capítulo 6, tá? E hoje eu quero falar aqui sobre uma frase, um dos versículos que torna-se uma frase popular, torna-se um dito popular até muito comum, porque a situação é evidente, né? Porque o versículo fala de algo evidente, mas não fala de algo, se nós aprofundarmos, não é tão, tem coisas que não são tão evidentes, tá? Então nós temos aqui este versículo que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, tá? E eu vou explicar, vou mostrar como está isto escrito em latim, como está em grego, e vou comentar aqui a escolha das palavras, vou comentar aqui o nosso texto, né? Se querem ver até o final, fiquem aqui e inscrevam-se no canal da Escola Clássica para receber outros vídeos como esse. Tá? Já aproveitem, façam isso, tá? E podem comentar também aqui, podem conversar comigo. Eu estou livre aqui, né? Deixo vocês livres para comentarem, para a gente poder conversar sobre esses assuntos e até tirarem dúvidas. Então vamos lá. Em latim, como nós lemos isso? Nós vamos ler assim: Nemo potest duobus dominis servire. Ninguém pode servir a dois senhores. Duobus dominis aqui vai complementar o verbo. Tá? Nós vamos ter aqui o caso dativo, servir, quando se serve a alguém. Tá? Aut enim, ou pois, odio abebit unum odio abebit. Então, terá ódio, ou terá com ódio, esse é o sentido das palavras latinas, né? Terá um com ódio, normalmente nós lemos isso em português: odiará um, ou odiará a um deles, et alterum diliget, e o outro amará. A gente tem isso em português, aqui nós temos o verbo diligere, que é sempre a tradução do verbo agapeo, do grego, né? Sempre essa tradução, e aqui em grego está também no futuro assim: agapesei, tá? Amará o outro. Aut unum sustinebit. E olha que interessante, sustinebit. Não parece o verbo sustentar do português? É porque realmente tem a mesma raiz, tá? Sustentar, sustinebit. Tá? Então nós temos aqui: aut unum sustinebit et alterum contemnet. E o outro, aqui é interessante, né? O outro contemnet, aqui está no sentido de rejeitar, tá? Está no sentido de rejeitar. Mas notem, ele disse, aqui nós temos abebit odio, abebit, unum odio abebit, alterum diligent. Aut unum sustinebit et alterum contemnet. Não é a mesma coisa, afinal de contas, ter ódio e amar. Sustentar aqui está no sentido de servir mesmo, está no sentido de ajudar, permanecer com, tá? E depois contemnere tem o sentido de afastar-se, dividir-se. Por que esses dois aqui estão colocados como outro sentido, né? Então parece que nós temos aqui nesta frase o ódio e o amor, a servidão e a rejeição. Não seriam faces da mesma moeda? Vamos ver então por que isso está escrito assim e por que o valor dessas palavras aqui nos dá uma leitura mais rica desse versículo. E depois, por fim, ele termina assim: non potestes, não podeis, Deo servire et mamone, e ao dinheiro, né? E às riquezas, mamona seria isso. Se não me engano, uma palavra do próprio hebraico que significa as riquezas. Mas olha só,
Isso aqui é importante, então, de nós entendermos que estas palavras aqui da Bíblia, normalmente elas são muito sintéticas, né? Nós não temos muitas conjunções para poder, muitas conjunções e muito tratamento nas sentenças para nos explicar a diferença entre uma e outra. Elas acabam parecendo que afirmam a mesma coisa. Mas quando nós lemos aqui, então, ódio habebit, não terá ódio, ou terá ódio por um, ou amará o outro, nós vamos ter que, a partir do amor ou do ódio, tá? A partir do amor ou do ódio, vem os efeitos do amor e do ódio. Como eu chego a essa ideia de que vem os efeitos? Por conta do verbo sustinebit e por conta do verbo contemnet. O verbo sustinere significa justamente sustentar, segurar por baixo com a mão, né? Sustentar. Lembrando que tenere, que é segurar, como por exemplo, tenere calamum, por exemplo, poderia ter, né? Tenere calamum, por exemplo. É o segurar aqui a caneta, tá? Eu poderia dizer isso, tá? Tenere stilum, tenere poculum. Então, tenho o copo, seguro o copo. Sustinere é então segurar por baixo, ou seja, ajudar. Lembrando que adjuvare tem um sentido parecido com isso, né? Mas esse sentido então de segurar, suportar, ou seja, servir, aproximar-se daquela pessoa, aproximar-se daquele senhor aqui nesse caso. E o outro, contemnet. O verbo temno significa cortar. Contemnere, neste caso aqui, significa justamente afastar-se, rejeitar. Notem, são consequências do ódio. A consequência do ódio é o afastamento, a consequência do ódio, aquele que é o oposto daquilo que queremos, ou que tem o oposto daquilo que queremos, é o afastamento, é o distanciamento. Isso acontece quase naturalmente. Basta o quê? Basta que comecemos a amar um Senhor, do outro, automaticamente, aos poucos, nos afastaremos. Então aqui nós temos a consequência, tá? Ele não diz assim, e consequentemente acontecerá isso. Não, ele apenas diz, terá ódio por um, amor pelo outro. Afastar-se-á de um e daquele que tem ódio e servirá e será fiel a outro, sustentará o outro. Em grego, agora vamos ver em grego como está escrito aqui. O deis dynatoi, então ninguém pode, dynatai, o deis dynatai, dusi kuriois, do leuwen. Tá? Então aqui, esse do leuwen é justamente servir, doulos em grego significa escravo, e o verbo é douleuen, tá? Então, ou seja, ou servo, né? Então é a mesma coisa, servir, assim como tem servos em latim, menos usual, ou melhor, é mais usual, né? O contrário é serva, que não é usual, se diz antila, tá? Mas a palavra existe também em latim, serva, né? Servos ou serva. Tá? Mas aqui no grego nós temos de doulos, de escravo ou de servo, nós vamos ter também douleuen, um verbo, ou seja, servir nesse sentido. Egarton rena, então um deles, ou então um deles, misessei, mesmo que ter ódio, né? Então odiará, misessei está no futuro, kaiton heteron agapessei, amará o outro. E agora vem a consequência, né? Em grego, talvez as conjunções aqui, este na verdade dá um sentido de outro lado da moeda, né? Ou já sugere que aqui nós estamos falando de efeitos. Porém, em português a gente costuma utilizar mais advérbios para explicar isso, com consequentemente, né? Renos antexetai kai tu hetero catafronesei. E a última frase, então, antexetai, aqui tem o sentido de segurar também, vem de este antexetai vem de
reir, tá? Então nós temos de reir, que é justamente mão, ou seja, mesmo sentido de sustinere aqui, que nós temos sustentar, segurar com a mão, nós vamos ter aqui sustinere, né? O sustinebit no futuro, e antexetai são muito similares à estrutura desses dois verbos. Tá? Antexetai então seria ter a mão à frente, segurar também, né? Ou sustentar. Dá o sentido de aproximar-se também. Tá? Então aproximar-se-á de um. Kai tu heteru katafronese. E kata dá o sentido de para baixo, sempre no grego, né? Então, na língua grega, esse katá vem de uma preposição que significa justamente isso, como em katabase, ou seja, caminhar para baixo, né? Ir para baixo, katá, fronese. E esse fronese vem do sentido de pensar, ou seja, pensará por baixo, avaliará por baixo, dará valor por baixo para o outro, né? Diminuirá o valor pelo outro. O dynaste teodo leuen kai mamona. Então não podeis, o dynaste, nós vemos esse verbo duas vezes aqui, dynatai, agora dynaste, o dynaste teo do leuen. Então servir ao Senhor e ao dinheiro, kai mamona. Bom, nós temos esse agora aqui muito mais nítido em katafronese, o sentido de afastar-se, né, de ir distanciando-se, né, ou seja, de ter por baixo alguém, assim como em contemnere. Contemnere também, sentido de cortar. Temno é isso, cortar. Depois em antexetai e sustinere, nós temos o sentido de aproximar-se, ajudar, servir, ser fiel a alguém. Tá? Em agapesei e diliget, nós temos amará, né? Nós temos esse sentido de amará, terá alguém com diligência, né? No sentido de aproximar-se, mas de amor também. E misesse de ódio, ou ódio abebit, terá ódio, terá um com ódio. Então o que nós vemos aqui, isso tudo segue-se de um outro versículo do qual nós falamos há pouco tempo, que é dos olhos, né? Então quando ele diz assim, lucerna corporis est oculus, então ele diz assim, a lanterna do corpo é o olho. Se ergo fuerit oculus tuus simplex, se teu olho for simples, totum corpus tuum lucidum erit, todo o teu corpo será lúcido, iluminado. Então ele está mostrando que do olhar, olha só, do versículo 22 até o versículo 24, aqui nós vamos ter as consequências disso, as consequências apenas do olhar. Ou seja, é muito difícil que alguém com um olhar duplo e não simples já não tenha se filiado ao mau senhor, né? Ao senhor das trevas, vamos dizer assim. E aquele que tem um olhar simples, bom, muito difícil que ele também não tenha se associado a um bom senhor, ou tenha procurado o Senhor dos senhores. Ou seja, dos olhos, o que Jesus aqui está dizendo, ele está mostrando uma sequência de possíveis acontecimentos ou de transformações que vão ocorrer naquele que tiver o olho simples ou não. Então, tendo o olho simples e amando o Senhor bom, da bondade, por exemplo, vai amar mais este Senhor e, portanto, vai acabar por servi-lo. Do contrário, não tendo os olhos simples, vai acabar servindo ao outro Senhor, né? Vai acabar servindo a este outro, ao Senhor das trevas, assim como ele fala aqui no versículo 23, se autem oculos tuos nequam fuerit, então se os teus olhos forem ruins, né, não forem maus, totum corpus tuum tenebrosum erit, todo o teu corpo será então mergulhado na escuridão, será obscurecido. Se ergo lumen quod in te est tenebres sunt, se a luz que está em ti são, na verdade, trevas, tenebre quante eram, então quantas trevas serão, então quanta treva terá o corpo todo, e as tuas ações, e as consequências, e os efeitos disso, ou seja, ele está mostrando aqui
o quanto os nossos olhares, o nosso desejo pode levar então a servir ao Senhor certo e a servir a um mau Senhor, tá? É muito difícil servir a dois senhores, como diz Cristo aqui, e é difícil servir ao Senhor errado se os nossos olhos forem simples, se os nossos olhos forem simples e iluminados, tá? E aqui isso iluminarem o nosso corpo, né? Então aqui fica esta lição que nós podemos quase que dissecar aqui por meio dessas palavras, se nós tomarmos todos esses significados. É fácil de montar essa narrativa aqui assim, desse modo, né? Mostrando aqui a sucessão de acontecimentos que podem ocorrer então a partir deste pequeno, disso que poderia parecer apenas um detalhe para nós, o modo do nosso olhar, o nosso desejo inicial, né? Aquele nosso pequeno desejo que nós nutrimos só apenas com os nossos primeiros, e mais simples, vamos dizer assim, necessidades que nós desejamos ou que nós nutrimos, nós vamos aos poucos galgando os passos até uma divisão, até uma escolha. E aqui nós vamos ter, ao fim dessa escolha, esses dois caminhos, e é muito difícil ter os dois em mente, né? Ou seja, o olho duplo, no fim das contas, acabará, né? O olho que não é simples, ou o olho que não é bom, acabará, por fim, a tornar toda a vida desta pessoa ruim. Vamos pensar aqui numa tragédia, né? Bom, às vezes é difícil notar, eu quero apenas reparar nesse ponto agora nessa última parte, falando com vocês, de que se nós lermos com calma aqui os versículos, principalmente desse modo, analisando aqui as palavras que são utilizadas e procurando entender também o fato da escrita da Bíblia, do Evangelho de Mateus ser bastante sintético, nós vamos entender que há sim um discurso que poderia ser amplificado milhares de vezes, né? Nós poderíamos amplificar aqui numa história, né? Então nós poderíamos contar uma história, e há muitas histórias por aí que contam essa história, né? Que contam essa narrativa de um homem que passou a desejar algo ruim. Nós vamos ter uma história clássica que vai falar aqui justamente disso, é a própria história do Fausto, né? Nós vamos ver o doutor Fausto. Ele começa a nutrir certos desejos por algumas riquezas desta vida e vai aos poucos mudando as suas ações, e até que chega um dia que um senhor se apresenta a ele, né? Um senhor que é o próprio demônio na história, o Mefistófeles, tá? O próprio demônio apresenta-se a ele. Isso aí tem mais de uma história do Fausto, então narrada em diversas poesias, como por exemplo a de Goethe, tem a do Thomas Mann, tá? Nós vamos ver como o processo o qual Cristo está descrevendo aqui acontece com o próprio personagem, e ela é muito complexa. Nós vemos o quanto isso vai, né? O quanto essas coisas vão chegando, né? O quanto essa primeira atitude dos olhos, né, da concupiscência talvez, vai levando esse sujeito a escolher ou a assinar um contrato com o próprio demônio ali em pessoa, né, na história, na literatura, e vai afastar-se, portanto, de Deus, é claro, né? Mas é claro que aqui na literatura ele, de um certo modo, até tem em alguns finais, ele nota o que está fazendo, percebe depois onde foi parar, tá? Então, isso é interessante. Esses versículos aqui, se analisados, eles vão nos levar a quase que uma possível narrativa completa, ou a própria análise da nossa narrativa de vida com base nessa sequência aqui de atitudes. Vamos pensar assim. Espero que vocês tenham gostado, então. Espero que vocês possam tentar ler aqui agora, possam abrir aqueles que já são alunos que têm este livro dos Evangelhos, possam
pegar aqui, tomar esses versículos e tentar ler realmente, sabendo o significado dos verbos, sabendo o tempo verbal no qual estão. Então possam ler e apreciar isso aqui em grego e latim. Como eu disse, podem deixar as dúvidas aqui. Inscrevam-se no canal, não esqueçam, e aguardem aqui outros vídeos como esse. Muito obrigado.